Olá, amigos evolutivos. Aqui estamos para mais um programa Parapsiquismo Interassistencial. E hoje temos o prazer de ter aqui o professor Geraldo, que vai nos falar sobre amparadores extrafísicos. O que vem a ser amparadores extrafísicos? Amparador extrafísico é a consciex, uma consciex benfazeja. O que vem a ser consciex? Sim, consciex é uma consciência extrafísica. Nós somos consciência intrafísica. As consciex extrafísicas estão no outro lado, né, da dimensão. Né? Dimensão, nós chamamos de dimensão extrafísica. Elas são benfazejas, ou seja, praticam o bem. Elas são cosmoéticas, universalistas, são técnicas nas assistências intraconscienciais. Mas o que elas fazem exatamente? Auxiliam as consciências intrafísicas, os amparandos, no caso, os amparandos. Até essas consciências auxiliam os chamados de amparandos, né? Nas suas atividades. A gente pode dizer que um profissional tem amparador? Um profissional, por exemplo, da saúde, um profissional, sim, um engenheiro, um psicólogo, um médico, eles têm amparadores? Podemos dizer assim, podemos dizer que sim. Por exemplo, o médico, principalmente o médico que trabalha muito com assistência, né? Mas a maioria que só pensa em dinheiro. Aí é complicado, né? Aí é complicado. Ele tem amparador? Não, acredito que não, porque é muito complicado, né? Só pensa em dinheiro, né? Porque geralmente é aquele médico que está mais assim, preocupado em assistir ao outro, para realmente fazer assistência, não está preocupado com dinheiro. Então, para ter um amparador extrafísico, nós precisamos estar fazendo alguma coisa em prol de alguém, isso? Sim, em prol de alguém, ajudar o outro, né? Isso. Tá, então como é que a gente poderia dizer o seguinte, todas as pessoas da humanidade têm amparador? Não. Nem todos estão, a maioria, porque a maioria são patológicos, porque nós estamos vivendo atualmente, o planeta Terra é um planeta hospital-escola, ou seja, mais hospital do que escola, ou seja, tem mais gente patológicas, ou seja, na condição de assistido do que assistentes. Ou seja, nós podemos dizer que a maioria das pessoas não tem amparador, é isso? Sim, a maioria não tem. O que isso aí significa? Significa que nós estamos no hospital, tudo bem, mas o que significa, do modo geral, que as pessoas são mais desequilibradas do que equilibradas? É isso que significa? Podemos dizer, pode ser. Um ponto. Mas o que significa? O que isso traz de consequências no nosso dia a dia? Se nós não temos um amparador e só temos assediadores, como é que fica isso no nosso dia a dia? No nosso dia a dia, porque geralmente as pessoas não percebem, né, nas suas atuações que tem extrafísico, porque as pessoas não têm um parapsiquismo, não têm a percepção do extrafísico. A maioria das pessoas não tem essa percepção, que existe um extrafísico, que existem atuações, né, extrafísica e tudo. Então as pessoas atuam da sua forma de maneira de existir, tudo não preocupada com isso. Ela nem sabe que são... Como é que a gente então fica sabendo se tem amparo ou não? Pelas tuas atitudes, né, no seu dia a dia. Se você tem atitudes assim mais pró-evolutivas, cosmoéticas, universalistas. O que é ser cosmoética, exatamente? Cosmoética é aquela atitude que é assim, vamos dizer, levando para o lado profissional, assim, um médico, por exemplo, ético na sua profissão, se ele é ético naquilo que ele faz, né? Então, e quando a gente fala em cosmoética, a gente vai mais além, quer dizer, além da cósmico, né? Então, há uma ética maior. Ok. Então, nós podemos dizer que o amparador é um anjo da guarda? Não. Porque mas o anjo da guarda... Qual é a diferença? Porque o anjo da guarda é um anjo da guarda, ele é assim um símbolo religioso e místico, né? Que ficou desgastado com o uso no tempo. Mas a gente vê aqueles quadros do anjo protegendo a criança. O que é aquilo, então, exatamente? Porque aquilo simboliza... Aquilo como dizer assim... Ele tem mais assim esse símbolo mostrando para as pessoas que ele é assim um ser muito evoluído, que na realidade não é. Porque o amparador, ele está mais ou menos na mesma faixa de evolução do seu amparando. Então, quem é um amparador? Se não é um anjo da guarda, quem é? O que é, então, esse amparador? Ele é um parente nosso, um ex-parente? O que é? Não.
Porque não é, porque geralmente um amparador, que você falou de um parente nosso, por exemplo, ele vai atuar mais como um guia amaurótico do que um amparador, né? Porque o amparador é uma consciência técnica, né? Na assistência. Mas ele e tal. Não poderia ser também um parente, um ex-parente nosso ou não? Poderia ser, se estiver dependendo do nível evolutivo dele, né? Aplicando a assistência. Como é que uma pessoa vira amparador? Boa pergunta, porque você virar amparador é você, se você começar a imitar, quer dizer, o que faz um amparador, né? O que classifica, o que é um amparador, né? Então, se você olhar o que é um amparador e analisar, então, se você começar a se comportar como um amparador, então você vai se tornar. Né? Mas como é que eu posso me comportar como um amparador? Procurando melhorar meu código pessoal de cosmoética, né, tendo atitude, uma pró-assistencial para o outro. Né, então você vai se melhorando, se qualificando. Né. Existem níveis ou classificação de tipos de amparadores? Existe assim, podemos classificar o amparo. O amparo extrafísico, ele pode ser classificado em duas categorias: o amparo cosmoético e o amparo anticosmoético. O amparo cosmoético é aquele exercido pelo amparador extrafísico, porque ele atua cosmoeticamente. E o amparo, aquele amparo anticosmoético, mas é aquele executado... Isso não é assédio? Isso não seria assédio? O amparo anticosmoético. Podemos dizer, é um assédio. Porque é uma ação anticosmoética, é um amigo da onça, né? É um amigo da onça. Isso não é passa a isso, ser mais assédio do que amparo, né? Justamente. Qual é então a diferença de um guia cego para o que você comentou, né? Que o ex-parente pode estar mais numa condição de guia cego do que de amparador. Qual é a diferença de um guia cego para amparador? O guia cego, ele está mais preocupado em si, no seu ego, né? E no seu grupo. E como é que a gente diferencia isso? Diferencia como? Entre o amparador e o guia cego. Como é que eu sei que eu estou com o guia cego e não estou com o amparador? Ou estou com o amparador e não com o guia cego? Se você pode olhar da seguinte maneira, perceber, né? Aliás, perceber. Porque se você atuou com amparo, você, após a sua assistência, você não vai ter ressaca. Nenhuma ressaca energética. Se você, depois que fez uma assistência, você sentiu uma ressaca energética, então você já percebeu que não foi amparador. Tá. Não estou atuando como amparador. Mas o que vem a ser ressaca energética? Aquele mal-estar, você se sentiu mal, né? Depois que você fez uma assistência e você não se sentiu bem. Porque, pelo contrário, quando você atua com o amparador, você vai sair bem, você vai estar bem fisicamente, energeticamente, você pode ter banhos energéticos, você pode ter intuições em algo que você esteja pesquisando, né? Isso já com guia cego eu não poderia também sentir isso? Não sei. Eu acredito que não. Acredito que não. Porque se você olhar assim o Holopensene das igrejas, né? O Holopensene das seitas, é tudo lavagem cerebral, né? É manipulação das massas impensantes humanas. Ok. Como é que a gente recebe essa comunicação dos amparadores? A gente recebe essa comunicação pela sinalética energética e parapsíquica. Porque através da sinalética, o amparador se comunica com você. Então você tem que pesquisar em você, né, quais são as suas sinaléticas energéticas para você se comunicar, fazer essa comunicação com o seu amparador. Explique aí para o nosso público o que vem a ser sinalética energética parapsíquica. A sinalética energética parapsíquica é um sinal físico, né, mas ele é energético parapsíquico porque está tendo uma comunicação entre dois mundos, duas dimensões. Então é um sinal físico, pode ser uma coceirinha na orelha, pode ser um estremecimento, pode ser várias sensações físicas que você pode estar sentindo. E como é que eu decodifico isso? Eu percebo um arrepio e o que isso quer dizer para mim?
Como é que eu vou estar entendendo essa comunicação? Isso é uma autopesquisa, né? Você percebeu um arrepio. Opa, que arrepio foi esse? Quer dizer, é uma sinalética, né? Mas que arrepio foi esse? Foi de um amparador, uma coisa? Ele vai anotando. Eu posso dizer que essa sinalética, ela também aponta a aproximação do amparador? É isso? Sim, sim. Pode. Tá. E quando eu sinto a presença do amparador, o que eu tenho que fazer? Qual é a atitude que eu tenho que tomar? Aí que você tem que perceber se alguma coisa vai acontecer. Daqui a alguns minutos, alguns segundos, vai acontecer para você ficar atento, porque você vai fazer uma assistência, vai estar preparando uma assistência para você. Como é que seria essa assistência? Qual a possibilidade de assistência que eu poderia estar atuando? Por exemplo, o amparador chega, eu tomo um banho de energia e eu tenho que me preparar que vou fazer alguma assistência. Que tipo de assistência poderia ser essa? Tem vários tipos de assistência. Você pode estar encontrando uma pessoa em que ela está precisando de uma ajuda, um auxílio, e então você vai estar conversando com ela, opa, então é essa pessoa que eu vou estar, e você vai ter várias ideias, porque o amparador vai te dando, né, intuições com relação àquela pessoa, porque como não está físico, ele sabe o que está acontecendo naquela consciência, e você então vai entrando no universo interconsciente daquela consciência e vai tendo um diálogo com ela, vai ajudando ela a melhorar naquilo que ela está precisando. Então, toda vez que eu tenho assim, uma aproximação com o amparador, eu tenho uma sinalética, essa sinalética me faz ficar mais atento a essa comunicação, a esses insights, para poder assistir aquela pessoa que está sendo alvo da minha atenção. Sim, isso, né? sim. Existe amparo diferenciado assim, para algum tipo de atividade? Por exemplo, eu tenho uma determinada atividade, para essa atividade eu vou ter um amparador específico. Isso sim, é o chamado amparador de função. Né? Por exemplo, um médico, por exemplo, ele tem um amparador de função que é médico. A técnica dele, né? Dizer, é a médica, é a área da medicina. Um ex-médico, né? Podia ser isso, um ex-médico. Um engenheiro vai ser um ex-engenheiro, uma coisa assim, um professor, isso. Probabilidade. Isso, probabilidade seria tá. E quais são as vantagens da gente ter um amparo de função? A vantagem é que você vai melhorar na sua profissão, né? Você vai se qualificar melhor. Você vai poder fazer assistência melhor naquele paciente. No caso de um médico, né? Na minha mente veio o pensamento do médico. Você pode ser um engenheiro, né? Que está melhorando, você vai ter uma visão melhor ampliada, né? Você está no motor, numa máquina, por exemplo, você não está vendo aquela máquina, mas o amparador vai te ajudar e você vai ver aonde está acontecendo dentro daquela máquina lá. E para ter um parafuso frouxo lá. Está lá, você viu? Ele vai te dar uma dica, uma inspiração para você até procurar onde está o defeito, onde está a dificuldade daquele equipamento. Interessante. Como eu melhorar a minha relação com esse amparador? Como é que eu posso melhorar a minha comunicação com esse amparador? O que eu devo fazer? Justamente você qualificar a sua intenção. Você vai se qualificando a sua intenção e também diminuindo, né, os seus pato pensenes com relação às suas manifestações. Mas né? O que é pato pensene? Pato pensene. Pensar mal dos outros, né? Não, pato pensar mal dos outros. Você não ser amparador, você é um assediador. Mas é um assediador. Porque nós estamos num nível evolutivo, né? Que, consequentemente, você pode deparar em uma situação e você acaba tendo um pato pensando assim, opa, não devia ter pensado nisso, né? Então, nós vamos melhorando, né? Opa, não posso pensar dessa forma, né? Tem que pensar melhor, né? Isso faz parte da evolução humana, né? Ok. Muito bom, professor Geraldo. Obrigado aí pela sua explanação. Para quem quiser saber mais sobre amparadores, a CIP tem um curso chamado Amparadores Amigos Extrafísicos. Para maiores informações, 45 2102 1421.